Olá, vamos fazer mais um artigo comentado da semana e hoje eu vou falar com vocês sobre uma atualização de sedação, delírio, ansiedade, sono e imobilidade dentro do paciente grave, do paciente crítico. Veja bem, eu falei atualização, então isso é ótimo, porque a gente vai pegar, o próprio artigo pegou, e olha, você tem guidelines de 2018, foi a última publicação, mas em vez de descrever todo o seu guideline, eu só vou pegar o que é novo e vou te trazer as atualizações. E eu achei bastante interessante isso, porque basicamente a gente vai ter 5 tópicos aqui, tá bom? A gente vai se atualizar em 5 tópicos que eu acho muito importante que você escute esse vídeo até o final, porque esses 5 tópicos são coisas bem do dia a dia e que vão fazer diferença mesmo que você não trabalhe necessariamente numa UTI, tá? Pacientes na sala vermelha, pacientes que acabaram de ser entubados, todos esses lugares, os que eu vou atualizar vocês aqui, certamente vai ter uma importância no seu dia a dia, na sua prática. Afinal de contas, esse é o propósito do artigo comentado, trazer lá a ciência, trazer o que tem de mais novo, mas colocar na prática da vida real, na nossa prática brasileira aqui, ok? Então, Luizão, roda a vinheta. Enquanto ele tá rodando a vinheta, já clica e curte e segue o canal. Então vamos lá, meus queridos e minhas queridas, olha só, rápido na técnica, como diz um amigo nosso aqui, Rafael Melo. 5 tópicos eu falei pra vocês que eles abordaram, que eles atualizaram. Eu gostei muito do que ele trouxe. Pra mim foi uma coisa muito importante, apesar que talvez alguns de vocês vão achar que seja óbvia, ok? Que é com relação à ansiedade. Como manejar a ansiedade no paciente, principalmente dentro da UTI. Primeira questão, ele entende que a ansiedade é algo que deve acontecer no paciente grave, seja ele entubado, seja ele fora da ventilação mecânica. Afinal de contas, o paciente está internado, numa sala vermelha, numa UTI, num ambiente hostil. Então, a ansiedade é algo que você vai conviver frequentemente no manejo do paciente grave. E aí, ele traz já a primeira ponderação importante, que é que você não deve tratar a ansiedade nesses pacientes, de uma maneira geral, com benzodiazepínicos. Não é a terapia indicada nesses casos. A melhor terapia indicada são terapias comportamentais, apesar de não termos aí nenhuma grande evidência científica relacionada a isso, mas são terapias comportamentais. Agora, uma coisa muito importante, se seu paciente é usuário crônico de benzodiazepínico, ou se ele é etilista, por exemplo, o benzodiazepínico deve ser recomendado, ele deve entrar, no caso de etilista, por um tratamento da abstinência do álcool, faz parte, e no caso de ser usuário crônico, porque você pode ter, entre outras coisas, um efeito rebote. Então, eu achei interessante porque, olha, evite usar benzodiazepínico, mas se o seu paciente usar, por favor, não deixe ele sem. Basicamente é isso que o trabalho argumenta e recomenda, e que parece óbvio, mas agora tem um grau de evidência científica melhor. Apesar de não ter tanta evidência, é mais uma recomendação formal deles, sem tanta evidência. Lembrando que isso é um guideline, então a gente tem potencial de recomendação, a gente tem força de recomendação e tem força de evidência, ok? Então, ansiedade, check. Vamos falar sobre agitação e sedação, tá? Principalmente aqui em pacientes de ventilação mecânica. Primeira coisa, e ele nem fala tanto disso, mas já está claro que extingue, se você puder, porque eu sei que no Brasil nem todo mundo pode isso, mas extingue o uso de benzodiazepínico em sedação contínua. Não faz sentido se você tiver Propofol ou se você tiver dexmedetomidina, ou seja, o Precedex, não tem sentido você fazer, se você utilizar benzodiazepínicos, a não ser que, por exemplo, eu tive um caso essa semana que o paciente estava em NPT há muito tempo, lá recebi ele em NPT há muito tempo, ele tinha hipertrigliceridemia, e nessa hipertrigliceridemia é contraindicação a utilização do Propofol, acabei tendo que utilizar midazolam, porque eu já vou falar porque eu não usei Precedex, que é justamente a argumentação do trabalho. O que ele fala? Não use diazepínico, use Precedex, ou seja, use dexmedetomidina, só que a gente tem pouca evidência de dexmedetomidina no paciente com sedação profunda, para realizar a sedação ali RASS -5, -4. Então, quando você tiver indicação, que é raro, tá? A gente fala muito nos nossos cursos, sedação é indicado em pouquíssimas situações, mas sedação profunda. Mas quando você tiver indicação de sedação profunda, você pode lançar a mão aí
do Propofol. Mas fora isso, a dexmedetomidina tem um excelente poder, tanto para controlar delírio, para controlar a ansiedade, e em especial também controla a dor, você pode usar como monoterapia para dor, então é a droga de escolha. Coisa importante, tá, pessoal, antes que vocês perguntem, na atualização aqui ele não trouxe nada, nenhuma argumentação sobre o uso de ketamina nessas situações, para controle de delírio, para controle de sedação, analgesia, então não tem nada nessa atualização sobre o uso da ketamina, beleza? Vou tomar um cafezinho aqui para molhar o bico para a próxima que é quente. Delírio. E aí? Tem alguma coisa pra gente tratar delírio? Tem alguma coisa pra gente fazer de novo para delírio? E a resposta para vocês é cri, cri, cri. Ou seja, na verdade não temos nenhuma grande medicação para o uso para manejar o delírio. A gente sabe que o haloperidol, nos casos de delírio hiperativo, pode te ajudar a controlar o sintoma de hiperatividade. Tá? Alguns antipsicóticos, como a ketamina, embolei tudo, a quetiapina também, a risperidona também, mas pouca evidência, ou nenhuma quase, evidência para falar que ele trata o delírio. Ele trata o sintoma do delírio, que é a hiperagitação. Não previne delírio e não trata delírio, ou seja, não muda aí mortalidade, tá bom? Então, talvez nos pacientes hiperativos isso pode ser diferente. Ele até questiona isso, que é muito difícil você separar os grupos ali, quem é delírio hiperativo, quem é delírio misto, quem é delírio hipoativo, e aí isso por si pode atrapalhar você definir um tratamento direcionado para o delírio. Enquanto isso, o que a gente tem realmente é manejar todo o ambiente, toda a situação ambiental, pode fazer muita diferença. Eu recomendo muito que a gente seja o máximo agressivo em desinvadir o paciente, em deixar a família com o paciente, explicar para a família que ela precisa ajudar, em tratar o que está gerando desconforto, em sermos mais holísticos para o paciente, não só deixar música nem nada, não, é entender o que o paciente precisa, conversar com ele, com a família e deixar a família do lado. Isso parece ter muito mais sentido hoje, nesse momento, do que alguma terapia direcionada a delírio, ok? Eu sempre costumo dizer que o melhor tratamento para delírio é a gente ser o mais eficiente possível em tudo que a gente faz para evitar internação prolongada, para evitar demora de retirada da sedação, demora da retirada da ventilação, demora da recuperação do choque, da retirada do catéter venoso profundo, por exemplo. Então, ou seja, se você for um médico, uma médica extremamente eficiente no que você faz, isso é o melhor tratamento de delírio, na minha opinião. Eu sei, às vezes a gente não consegue isso, às vezes não depende da gente. Então, nessas situações, a princípio, fazer haloperidol, fazer antipsicótico, vai ajudar você a controlar quando o paciente for muito agitado, mas não vai mudar nenhum desfecho mais impactante, ok? E aí, ele vem para dois últimos, eu vou pular aqui a sequência dele, para deixar por último o que realmente mudou mortalidade para tudo, tá bom? Mudou mortalidade, tempo de ventilação, delírio, tudo. Mas ele traz aqui um escopo, o sono. E eu, particularmente, sou um entusiasta do sono, do manejo do sono no paciente grave. Eu acho que isso é foco de um monte de problema. O paciente não dormindo direito, o paciente não bem adaptado àquele ambiente, isso atrapalha seu desmame ventilatório no outro dia. E aí ele traz uma coisa legal. Ele indica, com algum grau de recomendação de evidência científica, o uso de melatonina no paciente grave. Ele ainda fala até o seguinte, olha, é uma droga com tão baixo efeito colateral e com um potencial benefício bom, ótimo, que não tem porquê, dentro do que a gente já tem de evidência, é seguro indicar o uso da melatonina. Falar que ela mudou demais mortalidade e tudo mais, não. Mas alguns trabalhos mostram que ela realmente muda a qualidade do sono, a indução do sono, utilizando inclusive de menos de drogas como benzodiazepínico e antipsicóticos. Então eu recomendo muito que a gente possa começar a adaptar e acoplar a melatonina no sono dos pacientes nossos dentro da UTI. Eu acho que isso traz um potencial efeito e eu já estou lá na minha unidade, lá na minha UTI, já organizando para mudar e incorporar a melatonina de maneira regular para meus pacientes. Afinal de contas, a gente tem agora uma recomendação de um guideline, de um update aqui importante, pode ser realmente muito
muito útil pra gente, tá bom? E por fim, o que realmente mudou tudo, mudou mortalidade, mudou tudo, melhorou desfecho, ventilação mecânica, delírio, evento adverso, tempo de UTI, é o imobilismo, ou a mobilização precoce, o combate ao imobilismo. E aqui fica um recado, pessoal. A gente precisa fazer a nossa parte. A gente precisa cobrar, a gente precisa estimular as nossas equipes, seja na sala vermelha, seja na UTI. É claro que eu entendo que tem ambientes que você não vai conseguir isso, mas a gente precisa estimular essa equipe a fazer mobilização. Ele não deixa pra gente aqui uma dose de mobilização, você vai fazer 2, 3 vezes ao dia, mas certamente mobilizar seu paciente vai causar impacto de desfecho clínico para ele de maneira científica. Então, de tudo que ele traz, o mais forte para mim é mexa com o seu paciente. Você que está indo para academia, fazendo um monte de coisa, falando, vendendo saúde para todo mundo, se você tiver um paciente grave e não fizer a mesma coisa com ele, existe um grande risco de esse paciente ter desfechos piorados, justamente porque a gente não fez o simples, que foi mexer o paciente, mobilizar o paciente. Eu sei, isso requer um engajamento da equipe, mas nós, principalmente você que é médico, que está me escutando, médica, que tem a responsabilidade de liderar esse barco, você precisa ser responsável por engajar, estimular e direcionar o seu time para que mobilize seu paciente. Afinal de contas, isso muda a mortalidade, beleza? Dito tudo isso, espero vocês na próxima semana, seja comigo ou com a Ju, no nosso artigo comentado. Lembrando que a TV MD Ensino, que é esse canal nosso no YouTube, todo dia tem um vídeo novo, com um programa novo, com conteúdo diferente, de altíssimo valor. Então eu te recomendo acompanhar a gente aqui. E se você tiver interesse em conhecer alguns dos nossos cursos, das nossas mentorias, para se tornar um paciente grave, não, né? Para se tornar um profissional capacitado, seguro, melhorar a sua carreira em paciente grave, assumir plantões mais complexos e, consequentemente, até mesmo ganhar mais, clique aqui no nosso site, vai ter um link aqui, o Luiz vai deixar um link, que é o link do nosso site. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguma solução para a gente se conectar um pouco mais e eu, o Ju, o nosso time, poder te ensinar aí, ó, juntinho com você, tá bom? Abraço, até a próxima semana ou até o próximo programa. Eu não sei quando eu tô escalado de novo, o Luizão, que é o chefe do negócio aqui. Abraço!